Boa noite, gente, tudo bem? A gente está aqui em mais uma conexão. Dessa vez, a gente está em conexão Bahia-Osasco, aqui com o querido governador Rui Costa e com o companheiro Emídio de Souza, ex-prefeito e futuro prefeito de Osasco. Né? Vai participar dessa conversa com a gente também a vereadora Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, né? A única mulher vereadora em São Paulo. E a ideia é a gente bater um papo aqui. Osasco, a gente estava aqui falando na antessala, Osasco é uma cidade que tem grande concentração de nordestinos, baianos, piauienses, pernambucanos, e quero abrir esse papo dizendo que vai ser uma conexão mesmo, uma conversa sobre o modo petista de governar. Eu acho que o Osasco e a Bahia e os governadores, né, do Nordeste têm uma conexão muito parecida, a coisa da governabilidade de forma com participação popular, com competência na gestão e com sensibilidade, né? Governando sem deixar ninguém para trás. Então, eu quero agradecer muito, Rui, querido, por ter aceito o convite, generoso de sua parte, para bater esse papo com a gente, e ao Emídio também, que, enfim, tem um tempo bem escasso aí, mas sempre arranja um tempinho aí na agenda para a gente conversar sobre as políticas públicas aqui em Osasco, sobre o modo petista de governar e o coronavírus e o que vai ser das políticas públicas e o que a gente vai pensar pós-corona, né? O que a gente está pensando e fazendo agora e quando passar essa crise. Então, passo a palavra para você, querido Emídio. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas, todos os internautas que já nos acompanham toda segunda, quarta e sexta. Hoje nós mudamos até de horário, era 5h30, mas nós nos adequamos à agenda do governador Rui Costa, que é um dos governadores mais bem aprovados do nosso país, governador da Bahia, pela segunda vez, reeleito no primeiro turno. É uma pessoa realmente de uma experiência política e administrativa notável. É um governador de uma safra nova, uma safra de visão nova, uma safra que vem fazendo um trabalho muito diferenciado. Eu sou muito testemunha disso, porque vocês sabem que antes mesmo de ser deputado estadual e candidato a prefeito, eu era dirigente nacional do PT, era secretário nacional de Finanças, e acompanhei muito, tanto a campanha do Fernando Haddad, a presidência da República, quanto acompanhei o Lula nas caravanas e o Rui Costa sempre junto, e deu para conhecer um pedacinho do que a Bahia se tornou, né? Sabe, com um governo claramente de orientação popular, um governo que buscou o desenvolvimento da Bahia, buscou incluir as pessoas no desenvolvimento, e eu vi muitas partes. Eu vi o que Salvador se tornou com a expansão do metrô, agora no governo do Rui Costa, sabe? Visitamos as obras do metrô e depois visitamos o próprio metrô. E vimos tudo. Muita gente conhece a Bahia como polo turístico, que é fantástico, né? Eu, por exemplo, é o meu preferido no Brasil, é a Bahia. Mas também a Bahia se tornou um polo de outras áreas importantes, uma indústria petroquímica de ponta. Parte da indústria automobilística brasileira se concentrou na Bahia, sabe? Então, realmente é um estado com uma infraestrutura e um desenvolvimento industrial notável, né? Uma economia pujante. Então, vale a pena ouvir o Rui Costa, porque o Rui Costa é isso, ele é o símbolo desse modelo de governar que vem dando certo. Uma das experiências fantásticas que eu quero ouvir dele é a experiência do consórcio, sabe, dos estados, os 9 estados do Nordeste, que tem sido realmente uma coisa muito bacana nesse deserto de governança que às vezes tem no Brasil, e tem feito a diferença. Então, agradeço muito, dou as boas-vindas e boa noite, governador Rui Costa. Boa noite, Emídio. Boa noite, Luana. E é um prazer enorme, um prazer para mim estar aqui batendo esse papo com vocês. Eu quero abraçar aí a todos de Osasco, todos que estão acompanhando aí nas redes sociais e dizer que aqui estamos num desafio grande, né, nesse momento de pandemia. O Brasil é um país muito desigual, extremamente desigual. É desigual regionalmente, é desigual socialmente, desigual economicamente, de uma herança que
infelizmente, eu caracterizo, às vezes, uma herança cultural escravocrata, como se as pessoas tivessem que se conformar ou se acomodar com sua exclusão, o seu empobrecimento, a falta de oportunidades. E, no momento de pandemia, isso fica mais explícito, mais exposto. E aqui no Nordeste, o caminho que nós encontramos foi a união. Unir os estados do Nordeste, os 9 estados, para que juntos pudéssemos ganhar força e ganhar condições de enfrentar essa diversidade que o Brasil passa. Desde que tiraram a presidenta Dilma do governo, o Brasil não cresce, né? O Brasil, Emílio, patina, ou tem crescimento negativo ou tem crescimento zero. Isso desde 2016, que o Brasil não tem taxa positiva de crescimento. Isso tem impacto no emprego, os jovens se formam na universidade, na escola técnica, não acham emprego, tem impacto na renda, os salários, por ter um desemprego alto, os salários ficam baixos, mesmo para quem tem emprego, uma grande quantidade de pessoas não consegue se empregar. O que nós vimos no Brasil nos últimos 4 anos foi aumentar a precarização do trabalho, reduzir o salário, enfim, as condições de vida da maioria do povo ficaram mais difíceis. E quando a pandemia chega, isso é catastrófico, né, para a vida das pessoas. E aqui o instrumento consórcio nos ajuda muito a unir os estados, a compartilhar soluções, compartilhar projetos, a combinar estratégias regionais que ajudem a superar as dificuldades. É isso que nós estamos fazendo aqui e, por isso, é importante que o país encontre o seu caminho, né? E esse vai ser um ano importante do Brasil afirmar, e isso vale para todas as cidades, para Osasco, qual é o caminho que nós queremos para o Brasil. É um caminho que dê oportunidade a nossos filhos, a nossos netos, é um Brasil que diminua desigualdades, é um Brasil que faça distribuição de renda, é um Brasil que não... E agora, na pandemia, com a aprovação, Emílio, do Congresso Nacional, e eu sempre que dou entrevista, eu agradeço ao Congresso, aos deputados e senadores, que aprovaram esse auxílio emergencial, e esse auxílio ele é responsável hoje por manter um mínimo de atividade econômica, um mínimo de sobrevivência das pessoas. Então, esse auxílio só vem comprovar o acerto que o ex-presidente Lula teve quando criou o Bolsa Família. Por quê? Porque vários países do mundo já criaram programas de renda mínima. Isso garante a base econômica de qualquer sociedade, garante o consumo, garante a atividade econômica e garante o emprego, mesmo de quem não precisa receber o auxílio, seja da renda mínima ou do Bolsa Família e agora do auxílio emergencial. Mas essa distribuição de renda na base ajuda a manter o emprego de todo mundo, de quem está na fábrica produzindo carro, de quem está na agricultura plantando, enfim. É um país que só vai encontrar, na minha opinião, a retomada do crescimento, do emprego, se acertar o passo agora, se disser o que quer agora, na eleição municipal, na eleição de vereadores, se afirmar o que quer. E eu acho que o que nós queremos é um país que tenha capacidade de gerar emprego, gerar renda, de fazer parcerias internacionais com as outras nações, de fazer projetos estruturantes, projetos como nós fazemos aqui de parceria público-privada, que gere emprego, que gere renda. Então, de ter gente com capacidade de governar, de tocar esse país para frente, que tenha o sentimento da pele do que é passar dificuldade. Isso é fundamental para que a gente dê a grande virada que o Brasil está precisando. Eu acho que essa grande virada pode e deve começar agora nessas eleições municipais. Bom, eu... Vai lá, Luana. Acho que chegou Chegou a Juliana Cardoso, nossa companheira vereadora em São Paulo e pré-candidata assim como eu, né, aqui em Osasco. Ju, a gente já fez aqui uma rodada de apresentação de algumas considerações, apresente-se, enfim, a gente está falando um pouco aqui do modo petista de governar,
de implementar as políticas públicas e de legislar, né? Emídio também tem casos enfim, enquanto deputado estadual na Assembleia sobre legislaturas, né? Agora na crise de enfrentamento à crise do corona, mas faça isso, apresente suas considerações iniciais. Boa noite, Juliana. Juliana, você está com o microfone desligado. Oi. Ai, pensa a pessoa que já chega atrasada no negócio. Com um governador, vergonha, um deputado. Pensa, que vai tudo atrás. Bom, gente, vocês estão vivendo também de live, né? Porque a gente não tem mais tempo de nada. Termina um, já entra outro, sai correndo. E é assim que faz parte da nossa vida de luta militante, de trabalho, né? E estamos em vários pontos. Bom, sou a Juliana Cardoso, sou vereadora da cidade de São Paulo pelo 3º mandato, pré-candidata a vereadora para o próximo pleito. Sou aqui da região de São Paulo, fui nascida e criada em Sapopemba, nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica. Tenho muito orgulho de dizer que sou petista desde a barriga da minha mãe, tenho a mesma idade do partido, porque a mamãe ajudou também a construir esse PT, e estou aí nessa caminhada na luta do movimento social, do movimento sindical, mas sem tirar o pé da base, da comunidade, de estar junto com o povo. Afinal, o Partido dos Trabalhadores foi pensado para isso, foi organizado para isso, para essas lutas sociais. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? E fazer essa troca de experiência. E eu e Luana, a gente costuma dizer que nós somos uma segunda geração, né, da luta do povo, da luta de vocês, que foram pavimentando, foram abrindo os caminhos para a gente dar continuidade junto com vocês na luta de classes. Porém, nós temos um desafio agora, né, que é a luta contra o fascismo, que é a luta, né, contra essa retirada de direitos que foram construídos por vocês. E a gente ainda era pequenininho, estava junto, mas que foi uma grande luta para a democracia, para a Constituição, para o Sistema Único de Saúde, para o Sistema Único de Assistência Social, para a educação, enfim. A política para ter uma classe trabalhadora e as mulheres livres, né, com distribuição de renda. E foi assim que, na gestão do prefeito, do nosso presidente Lula, nossa presidenta Dilma, dos nossos prefeitos, né, como Emídio, também, quando governou, quando foi prefeito, fez a diferença na cidade, e agora, né, também está aí como pré-candidato, e como o Rui tem feito aí nesse estado, e eu tenho acompanhado, eu sempre fico ali de olho, quando você vai falar ali na direção nacional, contar um pouco os desafios, mas eu fico muito orgulhosa de como a gente faz uma diferença no nosso projeto petista. Acho que é isso, Juliana. Obrigado, viu? Obrigado, Juliana. Apesar do atraso, chegou bem, já mostrando. Juliana é uma grande vereadora, uma batalhadora, uma mulher muito respeitada na base do partido, pela qualidade dos mandatos que tem feito. Já foi da Executiva Nacional do PT, enfim, uma pessoa que realmente tem uma contribuição enorme que tem nos dado. Mas, Rui, eu queria ver com você o seguinte, olha, hoje, você sabe que o grande desafio dos governantes, o primeiro de todos, tem sido enfrentar a crise do coronavírus, né? Tanto para governadores quanto para prefeitos. E hoje, basicamente, os governadores acabam, e os prefeitos, os governantes acabam se dividindo em quem tem, vamos dizer assim, apreço pela vida e faz de tudo para defender a vida das pessoas, e uma parte dos governantes, mas principalmente o governo federal, que trabalha com um nível de desprezo à vida humana, de desdém com o vírus e com essa situação toda. Osasco é uma cidade, Rui, de 700 mil habitantes, né? Ela teve, como ela está na região metropolitana de São Paulo, ela é um dos 39 municípios que compõem a região metropolitana, região de 22 milhões de habitantes. Osasco tem um nível de contágio muito grande, né? São quase 15 mil casos constatados em Osasco, 667 óbitos já confirmados também, para uma cidade muito grande. E para nós é importante saber como a Bahia,
né? Como você, à frente do governo, está enfrentando essa questão, quer dizer, as grandes medidas, o que você imagina, como é que você imagina, claro, junto com o consórcio, sabe, sair dessa pandemia ou livrar o povo baiano, o povo nordestino da pandemia? Quer dizer, como é que vocês estão agindo, a colaboração, tem um comitê científico, não tem? Como é que vocês estão agindo, Rui? Ô, Emídio, lembrando, viu, Rui? Lembrando que você, falando para Osasco, você está falando para uma das maiores cidades baianas do país. Osasco é uma cidade que tem uma colônia nordestina muito grande, mas muita gente da Bahia, muita gente do estado inteiro, mas Osasco é uma das cidades de uma alta concentração também. Deixa eu lhe dizer, Emídio, normalmente, quando a imprensa me faz essa pergunta que você fez, imprensa de vários locais, nacional, regional, de vários estados, eu tenho sido procurado para dar entrevistas de rádio, TV, de outros estados. E eu digo assim, e eu quero me dirigir à população de Osasco, de São Paulo, que está aí acompanhando, o vírus não surgiu no Brasil, todo mundo sabe disso. O vírus surgiu na Ásia, depois foi para a Europa, migrou para outros continentes e chegou à América. E a gente olha, ao longo desses meses, a gente se pergunta assim, você deve estar se perguntando em Osasco, no Brasil, como é que os países, as nações cuidaram disso? Quem foi que acertou mais, quem errou mais? Essa é a primeira pergunta que eu acho que nós temos que nos fazer. Para evitar essa, eu acho, porque o povo às vezes fica muito confuso, tem muita disputa política, muito disso e me disso, e eu gosto de raciocinar junto com as pessoas. Então, vamos olhar para fora, olhar para o mundo e ver o seguinte, quem teve sucesso e quem escolheu o caminho errado. Então, a gente olha, começou na Ásia, os países asiáticos tiveram um êxito enorme. Em poucas semanas, apesar da pandemia ter começado lá, eles dominaram o vírus. Aí, quando migrou para a Europa, nós podemos citar alguns bons exemplos, mas eu vou escolher um aqui, o comportamento da Alemanha, que é um país que eu admiro muito. Tem tecnologia, tem um povo muito sério, uma organização institucional forte, um respeito profundo à democracia, com instituições sólidas. A Alemanha levou o vírus muito a sério, adotou as medidas necessárias por um período de, no máximo, 1 mês e conseguiu dominar e vencer o vírus. Outros países da Europa não fizeram a mesma coisa, em especial a Itália. E nós vimos o desastre que aconteceu na Itália. Quando o vírus veio para a América, infelizmente, alguns países não seguiram e não fizeram o dever de casa correto. E hoje nós temos que lamentar, porque o Brasil e os Estados Unidos hoje lideram no mundo o número absoluto de casos e o número de mortes no mundo. Infelizmente, para nossa tristeza, nós estamos longe, muito longe de ser a maior população do mundo, não somos. Aí tem muita gente na nossa frente como maior população mundial. Mas, apesar de não estar nos primeiros lugares em termos de população, nós hoje temos, junto com os Estados Unidos, o maior número de mortos e o maior número de contaminados. E aí você, de Osasco, do São Paulo, do Brasil, deve estar se perguntando por que isso aconteceu. Porque o Brasil não levou o vírus a sério, porque o país disse que o vírus era uma gripezinha, que não ia dar em nada, que ninguém ia sentir, que o brasileiro estava acostumado a nadar em esgoto, a mergulhar em esgoto e que não ia acontecer nada. E quando você brinca com uma doença tão séria como essa, o resultado, infelizmente, não podia ser outro senão esse desastre que aconteceu em nosso país. E aí, eu diria que os governadores e prefeitos tiveram que se esforçar muito para evitar um colapso ainda maior do que o que nós tivemos. Então, houve uma união grande dos governadores, um esforço grande. Governadores e prefeitos deixaram a questão partidária, política de lado. Aqui mesmo na Bahia, nós intensificamos o diálogo com prefeitos que fazem oposição ao nosso governo, que são do DEM, do PMDB, do PSDB. Eu disse, não interessa a filiação partidária do prefeito, o que interessa é cuidar da saúde das pessoas, cuidar da vida das pessoas. E nós conseguimos alinhar uma estratégia com os municípios e hoje, graças a Deus, hoje, inclusive, estava olhando os gráficos hoje
Emílio, quando a gente olha o número de contaminados por 100 mil habitantes, a Bahia está em 20º lugar, mesmo sabendo que a Bahia é o 4º maior estado do Brasil. Quando você olha o número de óbitos por 100 mil habitantes, a Bahia está em 21º lugar dos 27 estados, sabendo que o número da população é a 4ª maior população do Brasil. Então, os dados são muito objetivos e deixam claro o esforço, que não é só meu. Eu tenho que compartilhar isso com os prefeitos e prefeitas de vários partidos políticos, porque, nesse momento aqui, eu me orgulho de dizer que nós conseguimos deixar a politicagem de lado e cuidar da saúde das pessoas, e focar na saúde adotando medidas necessárias. Uma das medidas, Emílio, foi suspender, naquele primeiro momento, o transporte intermunicipal entre as cidades, foi montar barreiras sanitárias em todas as cidades, reorganizar o transporte público das cidades, iniciar uma ofensiva muito forte de abertura de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, porque lá atrás nós já dizíamos que era importante não só leitos de UTI, mas reforçar os leitos de enfermaria para acolher os pacientes antes e reduzir o número de óbitos, monitorando todos os dias com prefeitos, fazendo reuniões pela internet com 30, 40 prefeitos diariamente. E mesmo hoje, quando a pandemia desacelera fortemente na Bahia, nós fazemos aqui reuniões semanais com 30, 40 prefeitos para alinhar, discutir os dados, mostrar os gráficos na tela e alinhar posições. Então, é isso que eu acho que falta e que faltou no Brasil. Primeiro, um comando e uma coordenação nacional. Nenhum país do mundo, o presidente ou o governo federal lavou as mãos para a doença. Não ocorreu isso em nenhum lugar do mundo. Os 2 únicos lugares que isso aconteceu foi Brasil e Estados Unidos, e está aí o desastre. Por isso que um é primeiro e outro é segundo em número de mortes e contaminados. Então, o que nós precisamos daqui para frente, para a gente discutir o futuro e discutir como enfrentar a pandemia daqui para frente, o que nós precisaríamos é de ter uma coordenação nacional, é de deixar o disse-me-disse, o ódio, a violência, a agressão de lado, porque isso não ajuda a vida das pessoas. Quem está em sua casa agora em Osasco, ou quem está no transporte vendo no celular, o que a pessoa quer saber é o seguinte: o que é que vocês, políticos, vão fazer para melhorar a minha vida? O que é que vocês vão fazer para eu não perder um ente querido meu morto ou internado? O que é que vocês vão fazer para eu recuperar meu emprego, para eu voltar a ter uma renda? O que é que vocês vão fazer para meu filho que está se formando na universidade ter uma chance de emprego? É isso que o povo quer saber. Então, para resolver isso, é preciso ter uma coordenação nacional, é preciso que tenha uma condução no Brasil de alguém que conheça o país, que conheça os problemas e aponte as soluções. E é importante que a gente, nesta eleição municipal, a gente dê o sinal para isso. Eu hoje, Emílio, agora, no final da tarde, assim que cheguei no interior da Bahia, eu fui entregar máquinas para consórcios de infraestrutura, que é uma das coisas que nós inovamos aqui na gestão na Bahia, foi a gestão articulada e compartilhada com os municípios, através dos consórcios federativos, consórcios municipais. Nós, Emílio, já entregamos aqui 16 policlínicas regionais. Cada policlínica é um investimento de 24 milhões de reais. O que é a policlínica, você de Osasco, é um equipamento de 3 mil metros quadrados para fazer exames de tomografia, ressonância, colonoscopia, endoscopia, exame do coração, todos os exames que um ser humano precisa, espalhados pela Bahia. Nós já temos 16 funcionando e até ano que vem nós chegaremos a 25 unidades dessas. Cada uma custa 24 milhões, feito o investimento exclusivamente com dinheiro do Estado da Bahia. E a gestão, como é que nós fazemos? Nós formamos os consórcios, que participa o Estado, participa as prefeituras, e a gestão é feita pelo município. O Estado entra com 40% do custeio da policlínica e 60% é rateado entre todos os prefeitos. Você sabe quanto é que está custando para cada município? Em geral, R$1 por habitante. Então, um município de 10 mil habitantes está pagando R$10 mil por mês para fazer todos os exames da população dele. O município de 50 mil paga 50 mil por mês. Então, nós zeramos a fila aqui, Emílio, de ressonância magnética.
Então, você que é de Osasco está me ouvindo, será quantos amigos seus ou parentes já precisou ou está precisando fazer ressonância? Tomografia, endoscopia, colonoscopia. Nós zeramos a fila desses exames nas regiões que nós já abrimos a policlínica. E hoje eu estava entregando máquinas para fortalecer o consórcio de infraestrutura. Então, nós estamos com o consórcio de saúde por região e o consórcio de infraestrutura. E, junto, para reforçar a saúde, eu chegarei, Emílio, até ano que vem, a entregar 10 novos hospitais na Bahia. 10 novos hospitais. É uma Construídos conquista. 100% com o governo, de recursos do governo do Estado da Bahia. De novo, porque eu adotei a filosofia e me comprometi com a população de regionalizar a saúde pública no Estado da Bahia pelas diversas regiões. Então, esse é um esforço. Me orgulho de hoje, apesar de ser a 20ª arrecadação per capita do Brasil. Emílio, nós somos a 4ª maior população. Mas em arrecadação, o Estado per capita, ou seja, arrecadação dividido pela população, a Bahia fica em 20º lugar. Mas, apesar disso, nós, há 5 anos, estamos em 2º lugar em investimento no Brasil. A gente só fica atrás do Estado de São Paulo, mas é uma covardia comparar o Estado da Bahia com o Estado de São Paulo. Nosso orçamento é 7 vezes menor do que o Estado de São Paulo. Mas, mesmo assim, nós estamos em valor nominal, em 2º lugar no Brasil em investimento e, em 1º lugar, não tenho dúvida disso, em investimento na área de saúde, pelo volume de recursos que nós estamos aplicando. Então, o que nós precisamos é ter gente nas prefeituras que tenham esse pensamento, que pense na necessidade da população, que não pense na politicagem, que não pense em pregar ódio, pregar violência, que pregue em cuidar de gente. É por isso que eu lhe desejo aí a maior sorte do mundo. Sabe, Rui, que essa o que você está falando é uma coisa muito importante e muito atual para nós aqui, para toda a grande São Paulo, né? Porque os que nos assistem aqui sabem, apesar de São Paulo ser um estado rico, apesar da capital de São Paulo ser o 3º orçamento do país, né? A verdade é que nós ficamos ainda devendo uma política de saúde planejada, né? A capital tem mais orçamento, Emílio, do que o Estado da Bahia. É verdade. Então, é uma coisa gigantesca, né? As cidades... Osasco, por exemplo, você sabe que Osasco, quando nós assumimos, ela era 25º PIB do país entre as cidades. Com várias políticas que nós adotamos para desenvolver economicamente a cidade, ela, num primeiro momento comigo, deu um salto, foi para o 10º, e hoje Osasco é o 6º PIB do país entre as cidades. Quer dizer, e é o 2º do estado de São Paulo, capital primeiro, Osasco 2º. Quer dizer, quando você cresce o PIB, você cresce a atividade econômica, você cresce também as condições de resolver os problemas. Mas ter dinheiro não significa necessariamente ter boas políticas, né? Às vezes estados, cidades com menos recurso conseguem fazer mais porque trabalham de maneira planejada. Olha o exemplo que a Bahia está nos dando com a criação das policlínicas regionais. Quer dizer, aí você olha, como que o osasquense, o guarulhense, o paulistano, como é que ele faz para ter acesso a esses exames? São Paulo, a fila de exames, governador, ela é imensa. As pessoas morrem por falta de um exame, por falta de uma... Sabe, não tem... A capacidade do sistema é muito baixa para dar conta dessa demanda. Então, são experiências que nos interessam muito, sabe? Conversar sobre elas, falar sobre elas, buscar essa experiência, né? A Juliana vive isso na capital, né, Juliana? Talvez você possa falar um pouco sobre isso. E depois a Luana Sim. também. Bom, aqui é isso, assim, aí chama as policlínicas, né? Aqui em São Paulo, quando foi tanto o prefeito Fernando Haddad, né? Primeiro, todas as prefeituras do PT foram o que fizeram a diferença na vida da classe trabalhadora, da população mais vulnerável, né? A distribuição de renda, a distribuição de política pública, aqui que teve o bilhete único, aqui que foi feito o CELS, que é o Sistema Único, que tem esporte, lazer, educação, teatro, música, tudo junto no mesmo espaço. Foi aqui que foi pensado, principalmente, a relação dos uniformes, né, escolar, a merenda. Ainda lembro que
Lá na gestão do PT, quando Luísa era no PT, foi implantado pelo Gilmar Tato, que era naquela época secretário de abastecimento, que foi colocado a merenda, comida, arroz, feijão, mistura que a gente fala, legumes, verduras, frutas, né? Era da minha época aqui, a gente tinha aqui as bolachinhas, que era de água e sal, aquela coisa assim horrorosa. Então, dentro do modo petista de governar que a gente faz. E na saúde veio as UPAs, né? Na saúde, que é esse espaço que acho que é parecido com a policlínica, conforme o governador está falando, de ter um local que tem vários atendimentos de exames, né? De exames, porque fica muito parado. Só o pronto-socorro aqui na cidade de São Paulo não é o suficiente, ou os ambulatórios não eram o suficiente ainda para poder zerar essa fila. Claro que eu sempre sou muito animada na relação da prevenção, né? Prevenção para a gente não ter que ter tanta medicação, tantos exames, e aí as unidades básicas de saúde fazem esse papel, e que foi implantado as equipes de saúde da família, né? Que é a estratégia da família hoje, que mudou o nome, que é os agentes de saúde na casa das pessoas, que é fazer, enxergar, olhar. Isso foi na nossa gestão, na época de Davi Capistrano, que implantou aqui na cidade de São Paulo e depois foi para os outros estados. Porque é o jeito que a gente sabe trabalhar. Quando tem divisão e distribuição da renda, o povo que é beneficiado, né? O povo é que é beneficiado e é necessário que tenha isso. Então, aqui na cidade de São Paulo hoje, governador, nós somos 12 milhões de habitantes num orçamento de 68 bilhões de reais. E hoje o prefeito do PSDB, Bruno Covas, coloca todo o recurso junto com o senhor Dória para iniciativa privada. Aqui está numa fase, para o senhor ter uma ideia, né, Luana, Emídio, de ter os vouchers agora, já é um terceiro degrau. O primeiro, que é do serviço público, né, de política pública direta da saúde e da assistência. O segundo é quando você passa a saúde para as organizações terceirizadas. Agora, eles estão criando um voucher, que é você tem o dinheiro para fazer o doutor consulta. Ir no médico, uma clínica privada, e aí você vai lá e faz consulta. Quer dizer, tirando totalmente do sistema. E assim não é um jeito só para o que a gente fala do lead, né, do Dória, que ganhar dinheiro. Mas estamos seguindo. Hoje tivemos uma vitória muito importante, para o senhor ter uma ideia, em um hospital aqui na Zona Sul, que é o Hospital do Campo Limpo, um hospital muito grande, né, que tem um atendimento muito intenso ali na Zona Sul. Eles estavam entregando para a iniciativa do Albert Einstein, sem passar por nenhum tipo de conselho, nada da relação certa, né, que tem que fazer de licitação, e a gente, pelo Tribunal de Contas, conseguiu suspender para que eles não façam isso e não entreguem o prédio público, os funcionários públicos para o Albert Einstein. Então, a gente vai na luta, né? Vamos guerreando todo dia contra esse fascismo. A gente vai na contramão da precarização, né, Ju? A Ju também tem várias, do ponto de vista do modo petista de governar e de legislar também, né? A Ju é autora de vários projetos para a questão indígena, ela pauta a questão das doulas nos hospitais que acompanham as mulheres que vão ter seus filhos, né? Porque a cultura da cesárea no Brasil é uma cultura muito grande e muitas vezes a cesárea de forma desnecessária. Então, é o modo petista de governar do ponto de vista da sensibilidade, de ver o ser humano, né? Então, na legislatura e na administração pública mesmo, nas políticas. E aí, eu ia até falar, viu, governador, das 16 policlínicas, dos hospitais. Aí eu falei, nossa, mas ele está com a pauta inteira? Claro, está com a pauta inteira, é o governador do estado. Eu queria falar um pouco sobre educação, né? Acho que sobre participação popular, a gente tem um campo muito grande e o modo petista de governar não é modo petista de governar se não for com a população, se não for ouvindo a população, né?
E, nesse sentido, Osasco e Bahia, enquanto Estado, têm uma experiência extraordinária de participação popular nos conselhos, né? E conversando com algumas pessoas aí, eu descobri que vocês fazem participação popular em vários âmbitos, né? Desde a questão das cisternas até na própria escola, né? Vocês têm um programa de monitoria, onde os estudantes do ensino médio, eles ganham uma bolsa para fazer monitoria no seu próprio ensino médio, ensinar, ajudar os seus colegas de turma. Sem contar que eu queria que você falasse também do complexo de educação aí na Bahia e de uma coisa super polêmica que está aí caminhando nos jornais sobre volta e não volta às aulas, o que a Bahia está pensando do ponto de vista de educação e pandemia, né? E depois queria também que o Emídio falasse um pouco sobre o nosso modo petista de governar com a participação popular, né? O Emídio fez revolução aqui na cidade com o programa Bolsa Família, por exemplo, Rui e Ju. Nós ganhamos vários prêmios, né? Nós fomos, né? Não somos mais, mas um laboratório de políticas públicas de redistribuição de renda e combate à pobreza, aqui em Osasco, com muito orgulho, e o Emídio sempre apoiou e incentivou isso, e disse, não, a gente tem que... O combate à pobreza precisa ser uma das nossas prioridades, né? E eu falo muito para as pessoas, quando falam, você é pré-candidata, mas eu falo, então, mas qual que é a sua bandeira? Eu falo, nossa, eu acho que a gente precisa governar sem deixar ninguém para trás, né? E em uma das conversas que eu tive com algumas pessoas da sua equipe, Rui, eles me disseram, a gente quer governar sem deixar ninguém para trás. Eu falei, é isso, né? É petista falando para petista. Então, enfim, um prazer enorme te ter aqui. Queria que você falasse um pouco desses complexos que você tem inaugurado aí, Bahia fora. Eu não poderia, antes de falar da educação, com duas mulheres aqui na live, deixar de finalizar o assunto aqui da saúde, falando que tenho orgulho hoje de afirmar que a Bahia é o estado número um em número de rastreamento de câncer em mulheres no Brasil. Nós temos uma política muito forte aqui, hoje atrelada, inclusive, às policlínicas. Junto com essas policlínicas, nós botamos, junto com elas, carretas móveis que vão, inclusive, nos distritos rurais fazer exame nas mulheres. E nós construímos aqui um hospital, entre esses 10 que eu me referi, 9 já entregues, um hospital da mulher. Fomos, à época, até visitar o Hospital da Mulher e o Pérola, e hoje nós fizemos um hospital, inclusive, maior, bem maior do que o Pérola, e estamos ampliando novamente ele agora, vamos ampliar substancialmente. E o que me orgulha, na pandemia, isso é evidente, atrapalhou um pouco, as pessoas diminuíram o volume de consultas, de exame, atrapalhou todo o tratamento de saúde, mas até antes da pandemia, nós garantimos, Juliana e Luana, que a mulher, uma vez diagnosticada na policlínica com algum problema de câncer, se ela precisasse de intervenção hospitalar, de cirurgia, no máximo em 40 dias ela estava na sala de cirurgia. Então, eu aqui dei várias entrevistas dizendo isso, coloquei como meta para o hospital, e nós fazemos aqui uma média de 800 procedimentos no Hospital da Mulher. Chegamos a ter medo de fazer quase 1.000 procedimentos, e por isso estamos ampliando o hospital. Por quê? Porque faz toda a diferença do mundo. Eu perdi a minha mãe de câncer de mama. Minha mãe morreu cedo, jovem, aos 56 anos, porque descobriu o câncer muito tarde. E nós montamos uma rede forte de rastreamento, e aqui na ponta, o Hospital da Mulher, para poder garantir esse tratamento rápido. E estamos instalando no interior uma rede de hospitais de oncologia, de unidade de oncologia, para fazer esse atendimento, inclusive regional, uma vez detectado, uma vez feita a cirurgia no hospital, que a mulher possa fazer. E um dado importante para vocês, eu não sei se uma das duas já são mamães, mas ou serão nos próximos dias ou meses, mas só para dar um dado, Emídio, quando o Wagner entrou aqui, para os baianos, inclusive de Osasco,
Quando o Wagner assumiu o governo em 2007, a Bahia tinha, as mulheres faziam, apenas 35% das mulheres, 35%, faziam no mínimo 7 pré-natais, ou seja, é o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, é que a mulher faça no mínimo 7 exames pré-natais. E quando o Wagner entrou no governo em 2007, apenas 35% das mulheres faziam isso. E de lá para cá, nós construímos mais de 2.000 postos de saúde na Bahia. O Estado construiu. Posto de saúde, todo mundo sabe que quem cuida é a prefeitura, o município. Mas como muitos municípios não tinham capacidade de investimento, ou mesmo até não priorizavam, nós fizemos um investimento forte desde 2007, são mais de 2.000 postos de saúde entregues no estado da Bahia, e nós hoje, o ano passado não, o dado é de 2019, 66% das mulheres fizeram no mínimo 7 exames pré-natais nessa rede de postos de saúde que nós abrimos. Então, é a mudança da água para o vinho e nós vamos continuar trabalhando para chegar aí a 100%. Então, é isso, é cuidar de gente, é a nossa meta. Quando alguém lhe disse não deixar ninguém para trás, é igual uma mãe, vocês são mulheres. Uma mãe dificilmente abandona um filho. Mesmo que ela tenha 4 ou 5 filhos, ela não esquece um filho ou não pega 2 e larga todos, o resto da própria sorte. Uma mãe dá um jeito de pegar os 5 filhos e levar com ela. Então, quem gosta de gente, quem cuida de gente, age como uma mãe, age como um pai, de levar os filhos tudo e dar um jeito de resolver o problema de todo mundo. É assim que quem gosta de gente está na prefeitura, está no Estado. E na educação, nós estamos também fazendo um esforço grande, estamos trabalhando para ver se a gente recebe agora esse recurso do Fundeb. Nós temos várias iniciativas novas. Primeiro, nós criamos 3 programas aqui, eu vou tentar dizer rapidamente. Um que eu chamo aqui de Mais Futuro, Luana e Juliano, que é uma bolsa de estudo que a gente dá para o jovem de baixa renda que está na universidade aqui. Para que essa bolsa? Porque muitos jovens são filhos de gari, filho de pessoas de baixíssima renda, de informais, pessoas que não têm uma carteira assinada, que vivem do que vende durante o dia na rua, na feira, e teve a sorte, teve o esforço dos seus filhos, teve a determinação dos pais de conseguir botar um menino ou uma menina na universidade. E chega lá, os meninos com muita dificuldade, às vezes ele estuda na cidade vizinha, não tem dinheiro para transporte, não tem dinheiro para comprar um livro. Nós criamos uma bolsa, nós pagamos R$600 por mês para todos, aí não tem seleção, todos que são de baixa renda, ele só precisa comprovar que a família é de baixa renda. Se for de baixa renda, é opção para todos. Nós estamos com mais de 8.000 jovens aqui, universitários, nas 4 universidades do estado, recebendo essa bolsa todo mês, o cartão que ele recebe, e ele tem lá que cumprir mínimo de metas de aprovação, não pode ter tanto de reprovação, tem lá as metas que ele tem que cumprir só na educação. A nossa meta é que ele aprenda e se forme rápido. E ele já recebe esse valor. Esse é o programa Mais Futuro. Nós temos o segundo programa, que é o programa Primeiro Emprego, que o jovem que sai do 2º grau não tinha oportunidade de emprego porque nunca tinha experiência, e ficava esse ciclo vicioso. Nós, então, chamamos a iniciativa privada, peguei o Estado e disse, nós vamos abrir vaga dentro do Estado para todas as funções, 10% da mão de obra do Estado eu quero botar do primeiro emprego. Então, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, toda a área técnica do Estado, técnico de administração, técnico de agricultura, o que fosse, nós abrimos vaga para esses jovens, chegamos a ter mais de 8.000 jovens, com um contrato de trabalho, carteira assinada, 2 anos de contrato, assistência médica do Estado, para ele ganhar essa experiência e poder ir, depois dos 2 anos, para o mercado de trabalho e podendo mostrar aqui, que a minha experiência de trabalho eu tenho, e é um maior sucesso, um sucesso absoluto esse programa Primeiro Emprego. E o terceiro programa é um programa que partiu estágio. Aí o povo vai de Osasco, governador, na Bahia não tinha estágio não no governo? Sim, sempre teve estágio. Só que quando eu olhei o rosto, a face das pessoas que estavam estagiando no Estado, eu vi, Emílio, que era todo mundo de classe média alta. Eu digo, aqui não tem ninguém pobre estagiando não da periferia, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu vi que a forma de acesso do estágio no Estado
era uma forma que acabava contando com as influências de quem estava na máquina do Estado. Aí eu fiz uma lei, mudei, suspendi qualquer órgão do Estado de fazer seleção de estágio e unificamos tudo numa seleção via internet. O jovem se inscreve, bota lá os dados dele, todo mundo é aberto, a gente publica o edital, abre, ele se inscreve e ele é selecionado. Critério número 1, que tenha estudado o 2º grau numa escola pública, porque nós queremos valorizar a escola pública. Critério número 2, que ele seja de baixa renda. Então, hoje, não virou só um programa de aperfeiçoamento profissional do estágio, virou um grande programa social. Nós chegamos a ter aí mais de 9 mil jovens. Ao todo, já temos mais de 30 mil que passaram pelo programa, nesses 4 anos que nós criamos. E é um programa que virou um programa social. Mais de 80% são mulheres, mais de 90% se declara ou pardo ou negro, e 98% estudou em o 2º grau na escola pública. Então, são 3 grandes programas de sucesso. E mais recentemente, nós criamos esse que você se referiu, que são os monitores escolares. Eu lembrei aí da minha mãe, que me botava para fazer banca para os meninos da favela. Minha mãe era uma pessoa muito ativa na comunidade, nunca foi candidata a nada, mas ela, como ela dizia para os filhos que a única saída que eles tinham na vida era estudar, e elas botavam o filho para estudar. E ela sempre me escolhia: você é o que a cabeça funciona melhor, você vai ensinar os meninos aqui da rua. Eu acabava de estudar 4, 5 horas da tarde, e ela me deixava fazendo banca. A gente chamava de fazer banca, eu não sei como você jovem hoje chama, esse reforço escolar, por menino até 10 da noite, eu ensinando os meninos lá da favela, onde eu nasci. E eu me lembrei disso e disse: olha, eu vou botar esses meninos para ensinar os seus colegas na escola. Fui convidado umas 2 vezes para jovens que, sem receber nada, faziam isso. Iam um dia de sábado para a escola, iam um dia de domingo, chamavam os colegas em dificuldade para ensinar. Aí eu disse: olha, e uma vez um deles me convidou para ir dar uma aula no dia de sábado, eu fui lá. Ele disse: governador, soube que você fazia isso na infância, eu não topa fazer agora não, vim para a escola dia de sábado para dar reforço escolar, o senhor ainda se lembra dos assuntos? Eu digo: lembro. De matemática, pode me botar que eu vou lá e dou a aula. E fui lá e no dia de sábado, fui lá e dei reforço escolar para os meninos. Aí me veio a ideia: eu vou criar um programa de reforço escolar para o estado inteiro. E abri 10 mil vagas, são 10 mil jovens que recebem uma bolsa de R$200 por mês. Ele não precisa trabalhar em lugar nenhum, a única coisa que ele precisa fazer é, no contraturno, dar um reforço escolar para os colegas dele. Ou seja, ele vai estar estudando, reforçando a aprendizagem. Isso é escolhido entre os próprios alunos, os mais... Não, os que estão melhores notas? O critério, nesse caso, são aqueles que tiraram nota acima de 8 em matemática ou português. Nós temos 10 mil. Como o primeiro ano foi o ano passado, Emílio, o resultado foi tão bom, o interesse foi tão grande, e esse ano, quando a gente abriu a inscrição para esse programa, teve um monte de jovem que já tinha melhorado a nota, que estava abaixo de 8, teve acima de 8, e já estava querendo o programa, e eu já anunciei aqui que nós vamos voltar ao programa, não com 10 mil, eu vou aumentar para 20 mil jovens que tiverem nota acima de 8, para eles darem reforço escolar. E, Emílio, a primeira vez que eu tinha acabado de aprovar, eu nunca esqueci disso, isso são imagens que ficam na nossa mente. Você já foi prefeito, você deve saber disso. Você que foi um prefeito com muito apelo social, que gosta de gente. Quando eu entrei, e eu visito a toda a escola, toda viagem que eu faço, eu já fiz mais de 600 atos oficiais de governo, mais de 600. Todos eu vou visitar uma escola. Hoje mesmo eu fui visitar uma escola, mesmo na pandemia, na cidade que eu fui. Quando eu entrei na escola e anunciei que tinha aprovado na Assembleia essa lei e disse qual era o critério que eu ia pagar essa bolsa acima, para quem estava nota acima de 8, uma menina na sala, eu percebi que ela começou a chorar. Uma menina negra, as lágrimas começaram a descer. Aí eu parei de falar, eu olhei para ela e disse: o que foi? Você está sentindo alguma coisa?
algum problema com você? Ela disse, não, nenhum problema, governador. Eu disse, por que você está chorando? Porque eu tive nota acima de 8. Meu pai e minha mãe estão desempregados. E já acabou o período de seguro-desemprego, a gente está sem nada em casa. E eu vou poder levar esses R$200. Que coisa fantástica, né? Então, é um negócio que você reforça a educação e, ao mesmo tempo, você está Ajuda as famílias. ajudando a família. E o programa eu criei não foi com essa intenção de inicialmente de ajudar a família, foi de reforçar a aprendizagem escolar. Mas o efeito, as pessoas que mais lutam para ter esse recurso são aqueles jovens que, com as famílias mais em dificuldades, que querem dar uma ajuda já à família, mesmo durante a escola. Então, por isso, eu estou aumentando para 20 mil jovens, 20 mil monitores escolares que nós vamos botar na escola. E a Bahia é um dos 4 estados, só tem 3 no Brasil, que tem pelo menos 4 universidades estaduais, que é o caso da Bahia. São 3, dos 27, só são 3 estados que têm 4 ou mais de 4 universidades estaduais, a Bahia é um deles, e, portanto, a gente tem programa tanto para quem está na universidade como quem está em curso técnico. E agora nós fizemos um programa ousado de construção de novas escolas. E eu estou montando 2 estratégias, Emílio. Uma é de construir escolas completas e escolas com piscina, que nós vamos montar as escolas maiores. Eu estou construindo agora com piscina, além de campo de futebol society, além de teatro, quadra coberta, bibliotecas, laboratório. É um complexo educacional, esportivo e cultural. É isso que nós estamos montando. E nas cidades, para agilizar isso, porque é evidente, nós temos 1.200 escolas, eu estou montando complexos esportivos, inicialmente para atender todas as escolas, enquanto a gente vai implantando esses equipamentos da escola. Então, já estamos em construção de 20 centros poliesportivos, que parece um pouco com o conceito do CEL aí que o PT fez na administração, que tem piscina, pista de atletismo, quadra coberta, para a gente ter várias práticas esportivas focado na juventude. E além do programa Escolas Culturais, que eu criei aqui, porque temos 417 cidades, e na Bahia, das 417, só umas 30 cidades, por exemplo, tem cinema ou tem teatro. Então, eu fui nas escolas, visitando as escolas, vi que muitas tinham atividades abertas à sociedade. Eu disse, eu vou transformar as escolas em um espaço cultural. E nós estamos caminhando para 200 escolas com um carimbo de escola cultural. O que é isso? Tem um teatro, tem atividades, 4 linguagens inicialmente, teatro, música, dança e poesia e literatura, e é aberto para a comunidade. Então, se tem um grupo de idoso que quer fazer um coral, ele pode programar, agendar para ir no teatro da escola para fazer uma apresentação. Então, é uma agenda aberta para a cidade, com exibição de filmes no final de semana, em horários que a escola não está em funcionamento. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Nós estamos botando em banda larga em todas as comunidades, e eu já determinei aqui, assim que as aulas retornarem, no momento que a escola não estiver funcionando, nós vamos botar o Wi-Fi dentro do perímetro que a escola cobrir. Então, o sinal da escola vai estar aberto para a comunidade. Vou botar antena nos muros da escola para que a comunidade, a vizinhança do entorno da escola possa acessar o Wi-Fi gratuito da escola. É evidente, eu sempre faço essa porém, no momento que a escola não está funcionando, porque no momento que ela estiver tendo aula, prioridade para os alunos. Mas no período que a aula não estiver ocorrendo, vai para toda a comunidade. Você sabe que eu fiz essa discussão aqui na Prefeitura de São Paulo, né? 2 discussões. Uma é que nos perímetros onde tem escola e tem rede de assistência, para dar oportunidade para as pessoas poderem entrar nas redes, porque tudo está acontecendo lá, inclusive as aulas. E uma outra coisa é que aqui eles fazem tanta conversa com essas grandes empresas que poderiam trabalhar para poder fazer doação de equipamentos eletrônicos para as crianças poderem estar fazendo a lição junto com os pais. Infelizmente, a forma desse governo é assim, não temos dinheiro para isso.
Como não tem dinheiro para isso? Dinheiro da educação tem que ter para isso, tem que ter outras coisas. Então, essa forma de incluir, né, a sociedade, incluir as pessoas é o nosso diferencial, é a nossa luta socialista, é a nossa luta, né, pela classe trabalhadora, e que não tem espaço para quando tem governos como o Bolsonaro. E eu vejo, governador, que do que eu tenho acompanhado, o quanto vocês também estão se organizando, não tem recurso do governo federal e o Bolsonaro não manda recurso. E o pouco que tem, ele não manda para os governos que são do PT. E aí vão se articulando para poder enxergar, mesmo que seja de outros partidos, mas para poder atender a classe trabalhadora. Então, esse é o nosso diferencial, e o senhor está de parabéns. Parabéns. Muito legal, viu? Gente, você sabe, governador, que aqui nós fazemos a nossa live, tem duração normalmente de 40 minutos. Nós já estamos com 1 hora e com vontade de ir em frente. Mas, porque é tanta coisa nova, né, Luana? Tanta coisa bacana, tanta experiência inovadora, que mostra que a criatividade, quando você não tem recurso suficiente, você tem que usar muito bem cada centavo que tem. Você tem que usar bem sempre. Agora, quem não tem recurso abundante, é preciso que use com criatividade. E o governo da Bahia, desde a época do Jacques Wagner e depois ampliado com Rui Costa, ele tem feito uma experiência fantástica e realmente não é um estado rico. A Bahia não pode ser chamada de um estado rico, mas é um estado que tem feito a diferença com recursos próprios, trabalhado em parceria com os municípios, com o governo federal também quando topa, mas é uma coisa fantástica. Nós estamos caminhando para o encerramento, infelizmente, por conta do nosso compromisso aqui, mas eu vou dizer uma coisa, quando eu fui na campanha eleitoral de 2018, o Rui Costa era candidato à reeleição, e eu fui lá acompanhar o Haddad em algumas atividades, e aí eu descobri que o nome do Rui Costa não é Rui Costa, viu, Juliana e Luana? Lá é o Rui Correria. Lá ele é chamado de Rui Correria, e agora está explicado por quê, né? Porque ele soube aproveitar o tempo de governo, acelerou o desenvolvimento da Bahia, e ele continua sendo chamado de Rui Correria, né? Então, eu fiquei realmente impressionado, e acho que o que ele nos conta aqui hoje mostra a diferença que faz um governo que tem rumo, um governo que tem norte, um governo, sabe, aproveitar. Olha essa experiência da questão da monitoria, né? É uma coisa importante, os próprios alunos ensinarem os demais, né? Sabe, é uma coisa realmente notável, viu? Eu quero... Emílio, você que é pré-candidato, eu sou apaixonado por essa coisa do primeiro emprego. Eu, inclusive, estou discutindo com alguns prefeitos aqui para eles adotarem a nível de município. Tem base de legislação federal para isso, a gente aprovou uma lei estadual, essa é uma excelente medida. Eu queria tomar a ousadia de lhe sugerir que você adote isso no programa de governo. O resultado é espetacular. Essa meninada está com todo o gás, está com toda a disposição. Essa meninada só precisa de uma oportunidade na vida. É isso aí. Ela só quer uma oportunidade. Então, eles entram no Estado, eles estão transformando aquelas repartições públicas. Eu vou brincar aqui, eu digo com os servidores públicos. Eles estão sacudindo a poeira das repartições, estão chegando com força. E eles, por onde eu vou, por cada órgão que eu vou, eles me abraçam, eles agradecem, digam, governador, o senhor não tem dimensão do quanto isso está mudando, não só a minha vida, a forma que eu enxergo o mundo, que eu estou enxergando as coisas. Então, eu acho que é disso que a gente precisa, de um país de prefeituras, de prefeitos, que dê oportunidade aos jovens, dê oportunidade às pessoas. Não, e não tem investimento melhor, né, Rui, que o investimento em educação, né? Como nós estamos aqui na fase de elaboração do programa de governo, pode ter certeza que nós vamos apreciar, vamos buscar mais elementos ainda desse programa da Bahia. Nós aqui não temos vergonha nenhuma de copiar boas experiências. O que nós não queremos é repetir erros que outras cidades cometem, mas boas experiências, onde nós tivermos, e seja inclusive de que partido for, nós temos abertura para buscar. Eu realmente, assim, muitas das coisas que eu acertei em Osasco, em todas as áreas,
Algumas foram criações nossas, outras foram experiências que foram como o CEL, por exemplo. Fizemos CELs em Osasco, evidente, porque nós conhecíamos a experiência da capital. Era uma experiência vitoriosa, sabe? E plantada, o CEL plantado no coração da periferia, sabe? Nos lugares mais pobres, com mais dificuldade, dando acesso às melhores práticas de educação, de cultura, de esportes, para quem nunca teria acesso, né? Eu vou propor o seguinte... Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sei que esse debate no Brasil está muito acirrado, gente pregando ódio, como se o Brasil pudesse ir para algum lugar, se as cidades brasileiras fossem para algum lugar com ódio. O ódio nunca construiu nada na humanidade. Se a gente olhar para a Segunda Guerra, ver o nazismo, o ódio só fez destruir a Alemanha, destruir a Europa, então o ódio não leva ser humano a lugar nenhum. O que leva as pessoas para frente é o trabalho, a determinação, a coragem, o amor ao próximo, a fé em Deus, isso sim que nos faz caminhar. E eu sei que tem esse debate na política, eu vi você até falando, porque não temos receio de copiar, e não tinha mesmo de dizer isso, porque eu falei aqui das policlínicas, a policlínica, o projeto, inclusive arquitetônico, é da Bahia? Não. Sabe, a primeira vez que eu vi a imagem da policlínica e o conceito foi do Ceará. Eu não tive nenhum receio de pegar um avião, ir no Ceará, ir lá conhecer, visitar, e cheguei lá para o governo do Ceará, eu quero o projeto na íntegra. Cheguei aqui, olhei o projeto, fiz alguns ajustes pequenos, muito pequenos, porque lá chove menos do que na Bahia. A Bahia não chove muito, mas lá não chove quase nada. Então, eles não tomaram medidas de proteção, por exemplo, para áreas mais expostas à chuva, não protegeram, nós protegemos, mudamos algumas coisas, e não tenho vergonha de dizer isso, é um programa aprovado por 100% das pessoas. Eu estou abrindo agora uma unidade de acolhimento de criança em conflito com a lei, ou criança que cometeu crime, para ficar mais fácil para quem não usa essas figuras de linguagem. Eu fui na Espanha, procurei saber qual é o lugar do mundo que tem um melhor trato, porque o Brasil é uma vergonha na questão da recuperação de jovens em conflito com a lei, é uma vergonha. Como regra geral, o que se faz no Brasil é uma vergonha. Eu fui lá, eu disse, eu quero fazer algo diferente, algo que faça diferença. Fui lá na Espanha conhecer como é que se faz. Então, quem quer fazer o melhor não tem que ter essa coisa, não, porque foi o outro que teve a ideia, foi o outro que começou a fazer, não. Se é bom para as pessoas, se vai ter um resultado, se é bom para cuidar do dinheiro público, a gente tem que ir atrás, independente de quem teve a ideia, qual foi o partido, qual foi a cidade, até qual foi o país. Se uma ideia é boa, se vai ajudar as pessoas, vamos atrás da ideia. E eu quero aqui agradecer o convite, eu fico entusiasmado, e se necessário for, em algum momento, estiver debatendo algum tema do programa de governo, pode contar comigo, e durante a campanha também, eu estou à disposição, porque acho que a gente precisa, nesse país, sensibilizar os corações e as mentes dos brasileiros, que a gente bote na cabeça das pessoas. Gente, o ódio não vai levar a gente a lugar nenhum. Ninguém educa os seus filhos pregando ódio. Alguém educa? Não. Alguém acha que seu filho vai ser uma pessoa boa se você ficar falando de ódio, de raiva, ficar falando mal dos outros, ficar xingando alguém? Não vai. A gente educa nossos filhos com afeto, com amor, com carinho. Então, ser prefeito, ser governador também é um pouco ser mãe e ser pai. É cuidar como a gente cuida da nossa família. Não tem muito mistério, mas precisa ter sensibilidade e precisa saber o que está fazendo, né, Emílio? Precisa saber. Quem senta na cadeira de presidente, de governador, de prefeito e não sabe o que fazer é o pior dos mundos. Aí passa 2 anos, não faz nada, não acontece nada no país e a gente fica se perguntando para onde é que nosso país vai. Mas conte comigo, eu desejo sucesso aí a Juliana, a Luana, espero que vocês tenham uma votação retumbante. A mulherada precisa ocupar espaço na política, precisa ocupar espaço na vida pública e que a gente tenha aí prefeitos e prefeitas sensíveis com a necessidade do povo. Torço por vocês, viu? Conte comigo. Obrigado. Ô, Juliana, vamos fazer a sua consideração final aí para a gente ir encerrando? Vamos, eu saio daqui animada, gente. Olha aqui, pelo amor de Deus, vai dizer que nós não temos o que fazer, não temos como mostrar que a gente sabe trabalhar, sabe fazer junto com o povo. Sai logo esse Bolsonaro daí, chega, Emílio, tira esse prefeito daí, ocupa logo essa cadeira e nós vamos ajudar aqui nas divisas. Temos muito o que fazer com o povo, podemos fazer muito mais, né? E
Gosto muito, governador. Chega de tanto ódio, chega de tanto trilhar essa coisa de ruim, assim, sabe? As pessoas estão ficando doentes, estão ficando desesperançadas. Tem jeito, né, Luana? Tem jeito de a mulherada também ocupar aí os espaços de poder, da luta, da militância. Então, vamos seguir com esse nosso projeto. Você que está nos assistindo, olha, vamos conversar com as pessoas, porque a gente tem que falar sobre política sim. Não é todo mundo farinha do mesmo saco, não. Olha que exemplo maravilhoso e está feito, né, do governador Rui Costa, né, Luana? Temos muito o que fazer. Então, muito obrigada, né, por essa participação aqui com vocês, na divisa São Paulo-Osasco, e aí lá para a Bahia. Tem muita gente aqui de São Paulo que é do nosso eleitorado, que é da Bahia, que está assistindo, está acompanhando. Falou, o Rui Costa vai, então estamos assistindo aqui, porque tem muito carinho, porque as famílias estão aí com você, e você tem cuidado muito bem. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Juliana. Luana? O Emídio fica um pouco acanhado, viu, Rui e Juliana, de falar foram tantas coisas boas que ele fez enquanto prefeito, que ele fica um tanto acanhado, às vezes, nos espaços de falar de tudo, né? Então, eu queria só dar mais uma pincelada num programa que a gente tinha chamado Pro Criança. O que era o Pro Criança? Era um programa... A gente continua tendo um problema nacional, que é o distanciamento da juventude no ensino fundamental e médio. A gente tem uma grande quantidade de jovens no Brasil hoje que não terminaram o ensino fundamental nem o médio, né? Isso sempre foi um problema, desde que a nossa secretária nacional, Severini, né, da presidenta Dilma da época do Lula, estava na Secretaria Nacional de Juventude, era uma questão. E aí Osasco foi entendendo que a gente tinha jovens fora da escola, mas esses jovens a gente não conseguia acessá-los, e quando conseguia acessá-los, eles não conseguiam ir para a escola para terminar o ensino fundamental ou médio. E a gente descobriu também que eram jovens mulheres que tinham filhos, né? E junto com as pessoas que pensam criança e adolescente no município, descobriu que, inclusive, muitas vezes tinham mães jovens que deixavam filhos trancados no barraco, 2, 3 filhos, né, para estudar. Aí o conselho tutelar chegava e falava, olha, você não pode deixar seu filho trancado no barraco. Ela falava, não, mas eu preciso estudar, o que eu faço? E aí a gestão Emídio, Marisa Campos, na época, Daiane Souza, grandes companheiras, Dulce Helena Casuni, disseram o seguinte, vamos fazer, então, o Pro Criança. O que era o Pro Criança? Eu, jovem, mãe, não tenho com quem deixar meu filho, mas preciso terminar de estudar. Então, você vai para a escola, deixa seu filho numa sala preparada para recebê-lo e vai para a sua sala estudar. Quando você termina a sua sala, você pega o seu filho e vai embora. Mas numa sala preparada, com educadores, com experiências para aquelas crianças. E por que eu estou contando isso? Porque, como eu disse, o Emídio fica meio acanhado de falar as coisas disso, né? É tanta coisa que às vezes passa desapercebido. Mas eu, enquanto mulher jovem, quis colocar isso para dizer que a gente pensa nas pessoas, que esse é o modo petista de governar, sem deixar ninguém para trás. E quando o povo precisa, quem defende o povo é o PT, a gente não pode perder isso de vista. Então, é isso que a Ju falou, né? A gente precisa, sim, discutir política. Essa semana eu falei, gente, eu respiro, eu como mais política do que arroz e feijão e farinha, porque sou pernambucana, viu, Rui? Sou sua vizinha. Então, assim, a gente precisa pensar política pública para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. E a gente está aqui com pessoas que fazem isso muito bem, que é Rui, que é o Emídio e que é a Juliana Cardoso. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. O Emídio vai fechar a live, porque eu não consigo, viu? Se fosse para eu fechar a live, eu ficaria aqui, né? Nesse... exatamente. Eu falo, não, é um ciclo de debates. Luana, qual o nome do programa que você falou? Pro Criança. Pro Criança. Isso. Deixa eu só falar aqui, Emídio. Olha que enorme coincidência. Gigantesca. Eu achei que fiquei arrepiado quando você estava falando. Eu visitei hoje uma escola lá na cidade de Miguel Calmon. A escola chama Polivalente, que é uma das escolas que eu vou fazer esse grande investimento que eu falei. A escola já existe, eu vou duplicar o tamanho da escola, fazer esses equipamentos todos. Aí eu fui lá conhecer a escola fisicamente.
Conversei rapidamente com os professores que estavam lá, não está tendo aula, né? Conversei com o diretor, fui de sala em sala, conheci cada área da escola. Aí ele me mostrou uma sala. Eu vi a escola de nível médio. Aí eu vi uma sala cheia de brinquedos, toda arranjada em formato infantil. Eu digo, e essa sala, o que é? Aí ele me disse exatamente isso. Nós montamos essa sala, governador, para acolher as mães que não têm com quem deixar seus filhos à noite, e nós percebemos que muitas queriam se matricular, mas não tinham com quem deixar a criança. Então, a gente consegue aqui, montou essa sala e tem atividade aqui para a criança, tem colchãozinho, aquelas que dormem, aqui acolhe, tem todo acolhimento. É uma sala de aula que ele transformou, toda decorada com coisa infantil. Olha que coincidência. E eu já anotei aqui... Eu conheço bem o Rui, viu, Luana? Se eu conheço bem o Rui, ele vai chamar o secretário de Educação amanhã para conversar a respeito. Eu já conversei com o secretário da Educação. O Rui é como ele não tem problema de copiar boas experiências. Não, de jeito nenhum, ao contrário. E eu queria até acrescentar, porque os nossos governos têm pressa, né? Quando está no governo, tem pressa. Não pode esperar, tem que ser... Ainda mais o correria. Gente, eu queria agradecer muito. Luana, você sabe que não é, para te falar a verdade, não é bem timidez que eu não quis ficar falando dos programas, é que eu quis aproveitar cada minuto da presença do Rui aqui. Claro, da Juliana e de você também, mas vocês são prata da casa. Mas o Rui é uma experiência que vale a pena. Então eu falei, vamos ouvir mais o Rui. Eu toda segunda, quarta e sexta eu estou aqui, dou um jeito, mas ouvir essa experiência é realmente uma coisa muito bacana. Eu não quis hoje nem ocupar tempo saudando pessoas que estão aqui. Rui, centenas de pessoas aqui mandando um abraço a você, cumprimentando pelo seu governo, já te convidando, e eu reforço para, quando for no período eleitoral, que você estiver passeando por São Paulo, dá um pulo aqui para a gente fazer uma caminhada na rua, encontrar as pessoas, né, e falar disso aqui. Você é muito bem-vindo aqui. Então, eu fiquei muito contente com a sua presença aqui. Agradeço a Luana, que é uma batalhadora, foi atrás, ficou no pé, falou, eu vou trazer o Rui aqui. Eu falei, eu no céu, estou aqui. Ela mandou mensagem para o meu celular Não, eu preciso... A Luana é ousada, Eu falei, olha, pô, ela já trouxe, quando ela falou o Wellington, eu falei, bom, vai trazer o Wellington, trouxe, agora trouxe o Rui. Eu falei, bom, daqui a pouco está o Lulinha sentado aqui, você vai ver, debatendo política. A gente precisa fazer política com afeto. É isso aí. Gente, então, muito obrigado. Eu quis saudar todo mundo.